Glória a Deus. Todos podem se assentar. Levados pelo Espírito Santo. Nós falamos na terça-feira passada exatamente levados pelo Espírito, baseados naquela conversa que o Senhor Jesus teve com Nicodemos, um príncipe, uma pessoa que deveria conhecer, assim, pelo menos teoricamente, o que era o Evangelho. Mas, na realidade, ele não entendia que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando se utiliza esse termo poder, o termo lá é dunamis, de dinamismo. Então, o Evangelho é algo tão forte, a gente muitas vezes fica preocupado com a pregação. Será que eu tenho que me esforçar, mas assim, em termos de retórica, eu preciso adquirir eloquência na transmissão da palavra? E o apóstolo São Paulo, um homem formado aos pés de Gamaliel, o maior mestre da época, e membro do Sinédrio, um homem experiente, ele disse: a nossa pregação, a nossa palavra, não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de virtude e poder. Deus é o maior interessado. O que nós precisamos fazer é fazer a parte humana, comunicar. E quem faz o trabalho é Ele. Quem converte é o Espírito Santo. Ele é o maior interessado. E nesse interesse grande, porque ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo, o Espírito Santo faz coisas grandiosíssimas. Nesse episódio aqui, o Felipe estava fazendo um trabalho tão grande, ele estava evangelizando multidões. Eram curas, milagres, muitos milagres, era coisa linda. Os milagres eram tão fortes, tão evidentes, evidenciavam a presença de Deus, a ponto de um mágico, um místico, querer comprar o dom de Felipe. Vejam como é o Evangelho, porque o Evangelho é assim: esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu sempre trabalhei nessa perspectiva de um Evangelho acompanhado pelos sinais. Eu não corro atrás dos sinais, mas os sinais têm me acompanhado. Não mereço isso, mas na minha carreira Deus me deu essas alegrias de ressurreições, de cura de paralíticos, coisas grandiosíssimas, de criança entrar paralítica e voltar para casa não andando, voltar correndo para casa. Coisas desse tipo. Então, por quê? Porque o Espírito Santo ele é o grande interessado. Jesus disse: se não virdes milagres, de maneira nenhuma crereis. E vejam, o que dá a impressão é que os evangelistas de hoje eles estão na contramão. Porque quando o Espírito Santo está agindo mesmo, some a figura humana. Os holofotes não são lançados na pessoa. Você não vai ver assim um dos maiores evangelistas que já existiu aqui no nosso tempo, que nós tomamos conhecimento, que foi Billy Graham, David Wilkerson. Esses homens, eles, nas cruzadas que eles fizeram, o nome de Cristo é que ficou em evidência. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem está interessado nisso. Então, ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que ornamenta a noiva, prepara a noiva, é o Espírito Santo que vai cantar juntamente com a noiva, vai entoar o dueto Maranata. O Espírito e a noiva vão entoar
a maior peça musical da história da humanidade. Mas até lá, o Espírito Santo ele quer mover muitas pessoas para completar essa tarefa. Faltam ainda 2.000 povos, falta ainda muita gente. Quando a gente vê aqui, nós temos gente de Angola, temos lá no mínimo 2 povos, 2 tribos que não foram alcançadas ainda, no meio dos quais não existe uma igreja autóctone. O que é uma igreja autóctone? É uma igreja que não depende de fatores externos para a sua proclamação. Ainda existe lá, né? Uma que me vem à mente é a igreja, o povo, melhor, existem 2 povos. O povo das chamadas mamuílas, lá não existe igreja. E tem um outro povo que não me vem à mente aí agora, que está faltando ainda. E é um país que poderíamos chamar de bem avançado em termos de África. Agora, o que o Espírito Santo está olhando? Está olhando muita gente acomodada. Jesus morreu de braços abertos, ele não morreu de braços cruzados. Mas as pessoas estão de braços cruzados, diante da necessidade do Evangelho. As pessoas esquecem de que Deus deu prosperidade para que essas pessoas sejam sustentadoras do Evangelho. Quando Deus lhe dá prosperidade, experimente, eu faço um desafio hoje, faça um voto com Deus. Senhor, se o Senhor me prosperar, eu vou ser um grande sustentador da obra do missionário. Faça isso, para você ver como é que as coisas vão mudar. Por quê? Porque o Espírito Santo é o maior interessado nisso. Mas o que nós vamos falar, levados pelo Espírito Santo, é o que aconteceu com Filipe. Filipe está alcançando multidões, curas, maravilhas e mais maravilhas, a ponto de um místico querer comprar o dom. Aí chega Pedro, e Pedro assume a liderança do caso, e o Espírito Santo coloca um anjo e diz: Filipe, sai fora, você não vai ficar aqui. Você vai para a parte sul de Jerusalém, e lá tem um homem que está voltando da adoração que aconteceu em Jerusalém. Ele está voltando tontinho. Ele adorou, e Jesus já havia falado para a samaritana: vocês não sabem o que adoram. E muita gente não sabe o que adora, não tem uma experiência pessoal. E ele ficou todos os dias das festas de Jerusalém, adorou, e estava voltando para a Etiópia. É ministro da fazenda da rainha de Candace. Aí, o Espírito Santo coloca Pedro ao lado dele, no carro dele, e ele está lendo o que hoje é Filipe. Eu falei o quê? Pedro. Perdoem, gente. Foi Felipe. Ele é colocado ao lado desse eunuco, e ele está lendo o que hoje é Isaías 53. E lá está escrito assim: verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E aí ele pergunta para Filipe: o que ele está falando? Ele está falando de si mesmo, quem escreveu isso? Ou está falando de outro? Aí Filipe começa a explicar para ele o ato substitutivo, o ato vicário de Jesus lá na cruz do Calvário. Nos substituiu lá na cruz do Calvário. E ele começa a entender tudo. Agora eu entendo o que eu adorei lá em Jerusalém. E ele vai falando, e de repente eles olham, ele fala: olha, tem água aqui, eis aqui a água, que me impede de ser batizado? E Filipe diz: nada impede, desde que tu creias.
Se verdadeiramente crês, tu vais ser batizado. E Filipe desce, ambos descem do carro e vão lá e batizam. Só que, terminado o batismo, terminou a tarefa. A tarefa termina. E aí Deus já tem outro lugar para levar Filipe. E ali, quando saíram da água, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, arrebatou Filipe. O eunuco não mais ouviu, e alegre seguiu o seu caminho. O eunuco continuou, foi embora para a sua terra. Mas Filipe achou-se em Azoto, 250 quilômetros dali. Já pensaram isso? Às vezes a gente pensa assim, como é que a gente vai conseguir uma passagem para ir em tal lugar? Eu aprendi, principalmente com esse texto, de que para cada necessidade no Evangelho, na proclamação do Evangelho, já existe a provisão. Não sei aonde está, pode estar na conta de alguém, mas que existe, existe. Às vezes a pessoa se endurece, mas que Deus já viu essa provisão, já viu. Senão ele leva mesmo. Naquele tempo não havia avião, e o Espírito Santo levou. Ele se achou, ele terminou a tarefa dele, batizou o eunuco, e uma pessoa altamente estratégica. Já pensaram o tesoureiro, o ministro da fazenda da Etiópia. Ele volta, imagine a importância estratégica desse homem. De um povo, com toda certeza, esse rapaz, ele é um dos descendentes da rainha de Sabá, que teve realmente acabou por colocar filhos de Salomão dentro da Etiópia. Existe lá um povo. Existe lá um povo. Existe, não. Há pouco tempo, Israel foi lá buscar, porque eles estavam passando fome e viram que eram irmãos deles, filhos de Salomão, e buscou lá, acho que umas 3 viagens de avião para buscar esse povo, para não ficarem passando fome, que são negros altos, magros, de nariz afilado, e todos que são judeus etíopes, filhos. Então, quem é que começa a fazer esse grande trabalho? Esse rapaz. Olha a inteligência, a estratégia do Espírito Santo. Mas, Senhor, você vai me tirar aqui, está tão bom, os holofotes estão ligados, aqui é muito milagre, o Simão Mágico já está de olho no que nós estamos fazendo e tudo, olha o que a mídia já está falando a nosso respeito. Não, nada disso. Você vai para lá, é ele só. Em primeiro lugar, o Espírito Santo pode te levar para uma pessoa só. Uma pessoa só. Simplesmente uma pessoa. E aí, depois que terminou, não se preocupe, ele vai dar um jeito de te levar para o outro lugar, para outra tarefa. Porque, como disse o Senhor Jesus, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então, o que Deus quer nessa noite é que todos nós digamos ao Espírito Santo, pode me levar. Eu já contei algumas vezes aqui. Eu cantava no coral de Vila Maria, tinha aqueles sábados à tarde, aquele sono do sábado à tarde, ensaiando lá no coral. Aqueles talentos, mais talento ali. Gente de uma capacidade muito grande estava ali, ensaiando. O Espírito Santo falou para mim assim, vou espalhar isso aqui tudo, se presta atenção. Mas deu uma espalhada.
Dali saíram uns 8 pastores, mais ou menos, só dali, do baixo e do tenor. Ó, Zezinho, William, Welmer, Lineu. É só que eu estou lembrando aí, mas tem mais gente aí. Mas deu uma espalhada. O primeiro a sair foi o Welmer, foi parar lá em Cascavel. A Platino o mandou para lá. E ele foi ser pastor lá. Então, gente, experimente hoje, dizer para o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Pode ser que muita coisa assim inesperada aconteça com você. Posso ouvir um amém? Vamos cantar? Vamos ficar em pé? Vamos cantar?